Hare Krishna, muito boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram do Rio Bhakti Center e para a turma também que irá assistir essa live, a gravação dessa live. Eu me chamo Goura Krishnadas, sou residente aqui do Rio Bhakti Center, aqui do Templo do Rio de Janeiro, e é um prazer estar com vocês nessa noite de terça-feira. Finalmente conseguimos retomar nossas lives aqui da Bhagavad Gita. Para quem nos acompanha, sabe que nós tivemos uma maratona muito extensa, assim, muito grande, para a reforma desse templo, que é inclusive o local onde eu estou agora. Também tivemos uma grande reforma da nossa lanchonete e também, enfim, ganhamos mais uma suíte para os nossos sannyasis, para nossos gurus, e também uma sala de yoga. Enfim, tá tudo, todos os espaços estão recebendo uma atenção, e é isso. Nós iremos dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavad Gita, que é esse livro espetacular, que é um diálogo entre o próprio Krishna, a própria Suprema Personalidade de Deus, e o seu amigo guerreiro Arjuna. Arjuna, que é um dos 5 Pandavas, um dos principais personagens dessa história, dessa literatura, que vem de uma literatura maior chamada Mahabharata. Quem conhece sabe que é um épico assim inesquecível e
É isso. Então, no sábado passado, nós tivemos a leitura do verso de número 60 do capítulo 2, porém não foi transmitido. Foi lido pela Bhaktisiddhanta Devidasi. Então, hoje nós iremos ler o verso 60, bem como o significado, vamos passar por ele, mas nós vamos nos atentar mais ao verso 61, tá bom? Então, o verso de número 60 diz o seguinte: Yatatorhi apikaunteya purushasya vipasthitaha indriyani pramatini haranti prasabhamanaha. Quem conhece a Bhagavad Gita sabe que esse capítulo 2 ele é intitulado Resumo do Conteúdo da Gita, e ele é assim, o primeiro ponto, primeira chave a ser virada para quem quer seguir no caminho do yoga, quem quer seguir no caminho da espiritualidade. Então, o primeiro yoga, a primeira chave a ser virada na nossa vida é o Sankhya Yoga. Vocês já devem ter visto que existem vários e vários tipos de yoga: Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Dhyana Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Power Yoga, enfim, existem vários e vários tipos de yoga. E aqui na Bhagavad Gita, cada capítulo é um nome de um tipo de yoga. Então, aqui no capítulo 2 nós temos a Sankhya Yoga, ok? Então, Sankhya Yoga, para quem quer entender sobre yoga, quem quer saber sobre espiritualidade, primeiro ponto, Sankhya Yoga. E o que significa Sankhya Yoga? Sankhya Yoga é a gente saber o que é material e o que é espiritual. Simples. É muito, assim, o conceito de Sankhya Yoga é muito simples, porém só é simples na teoria. Na prática é a coisa mais difícil que existe. E Prabhupada, ele dá como exemplo de Sankhya Yoga, como assim o slogan, a frase muito famosa que nós não somos esse corpo. Então, saber que nós não somos o corpo é Sankhya Yoga, nós somos almas espirituais, ok? Então, aqui o verso de 60 diz o seguinte: os sentidos são tão fortes e impetuosos, ó Arjuna, que arrebatam a força, até mesmo a mente de um homem de discriminação que se esforça por controlá-los. Vou repetir. Os sentidos são tão fortes e impetuosos, ó Arjuna, que arrebatam a força, até mesmo a mente de um homem de discriminação que se esforça por controlá-los. Interessante, né? Porque yoga, como a gente sabe, tem um livro famoso chamado Yoga Sutra de Patanjali, os Yoga Sutras, e o segundo verso diz justamente esse mesmo ponto, né? Que yoga significa controle da mente. Yoga significa controle da mente. E esse livro, Yoga Sutra de Patanjali, é um livro recente, entre aspas, né? Patanjali, ele foi quase contemporâneo de Jesus, então faz 2000 anos que esse tratado foi escrito, mas a Bhagavad Gita tem 5000 anos. Então, assim, se for realmente comparar, a Bhagavad Gita tem mais do dobro desse tempo, né? E mesmo antes dos Yoga Sutras de Patanjali, aqui a Bhagavad Gita já fala, né? Krishna já fala que mesmo uma pessoa que tenta controlar a mente, ela pode ser fisgada pela mente. Por quê? Porque os sentidos, eles são muito fortes e impetuosos, então eles podem arrebatar a mente de uma pessoa, mesmo uma pessoa que esteja se esforçando para controlar os sentidos. Então, o significado de Srila Prabhupada diz o seguinte: há muitos sábios, filósofos e transcendentalistas eruditos que tentam subjugar os sentidos, mas apesar de seus esforços, mesmo os maiores deles, impelidos pela mente agitada, às vezes caem vítima da gratificação dos sentidos materiais. Mesmo Vishvamrita, um grande sábio e yogi perfeito, foi enganado por Menaka,
para desfrutar de prazer sexual. Embora o yogi estivesse se esforçando por controlar os sentidos com rigorosas espécies de penitências e com a prática do yoga. E há naturalmente na história do mundo vários casos semelhantes. Portanto, quando não se tem plena consciência de Krishna, é muito difícil controlar a mente e os sentidos. Sem ocupar a mente em Krishna, não se pode parar tais ocupações materiais. Um exemplo prático é dado por Sri Yamunacharya, um grande santo e devoto que diz, aqui abre aspas para Yamunacharya, não o Maharaj Yamunacharya, né, que nós conhecemos, é um grande santo que viveu há muitos séculos atrás. Desde o momento em que minha mente passou a ocupar-se no serviço aos pés de lótus do Senhor Krishna e passei a sentir um prazer transcendental que se renova a cada instante, sempre que penso em vida sexual com uma mulher, meu rosto imediatamente olha para outra direção e cuspo no pensamento. A consciência... Aí, esse verso é bastante famoso, né? Continuando aqui o significado de Prabhupada. A consciência de Krishna é um fenômeno tão transcendentalmente bom que, graças a ela, o prazer material torna-se desagradável de imediato. É como se um homem faminto tivesse a fome com suficiente quantidade de alimentos nutritivos. Maharaj Ambarisha também derrotou um grande yogi, Durvasa Muni, só porque sua mente estava ocupada em consciência de Krishna. Então esse foi o verso de número 20, de número 60, desculpa. Só para contextualizar, aqui Krishna está falando bastante sobre esse assunto, sobre o controle dos sentidos e o controle da mente. E o verso anterior, o verso 59, foi um verso muito famoso, é um verso muito famoso, e eu vou ler aqui porque é muito importante nós conhecermos o verso 59 do capítulo 2, que diz o seguinte: a alma encarnada pode restringir-se do prazer dos sentidos, ou seja, a gente pode se afastar do prazer dos sentidos, pode tentar fazer dieta, pode tentar desinstalar o Instagram, embora o gosto pelos objetos do sentido permaneça, ou seja, apesar da gente tentar se afastar, o que acontece? A gente continua atraído por esses objetos dos sentidos. Então, Krishna continua: interrompendo tais ocupações ao experimentar um gosto superior, a mente fixa-se em consciência. Interessante. Então, não adianta nós apenas nos afastarmos dos objetos dos sentidos. Se nós continuarmos com o apego, com o desejo de desfrutar daquele objeto, a gente, uma hora ou outra, vai cair. Então, o que Krishna fala aqui? Que a gente tem que interromper as ocupações experimentando um gosto superior. Muito interessante, né? Aí o verso de hoje diz isso. O verso de sábado, né? Que não foi transmitido, diz o seguinte: os sentidos são tão fortes e impetuosos que arrebatam a força até mesmo a mente de um homem de discriminação que se esforça por controlá-los. E o verso de hoje, é o verso de número 61, diz o seguinte: aquele que restringe seus sentidos, ou seja, aquela pessoa que se afasta dos objetos, mantendo-os sob completo controle, ou seja, a pessoa que restringe os sentidos e mantém sob completo controle e fixa sua consciência em mim, é conhecido como um homem de inteligência estável. Interessante esse verso, né? Então, qual é aqui a moral da história, né? O sentido é que se nós tentarmos nos afastar dos objetos dos sentidos, a gente uma hora ou outra vai voltar, porque a gente ainda está apegado a ele. Então Krishna fala aqui que a melhor coisa é nós fixarmos a nossa consciência nele, nós fixarmos a nossa consciência em Krishna. E o que vai acontecer, né, com essa fixação? Essa pessoa, ela vai ter uma inteligência estável. Quem não gostaria de ter uma inteligência estável? E é curioso, porque aqui nesse mesmo capítulo, há uns versos atrás,
Krishna falou justamente sobre essa questão da inteligência estável. Aqui no verso de número 41, ele fala o seguinte: aqueles que estão nesse caminho, ou seja, no caminho do Dharma, no caminho da espiritualidade, no caminho do Yoga, aqueles que estão nesse caminho são resolutos e têm um só objetivo. E o contrário disso, a inteligência daqueles que são irresolutos tem muitas ramificações. Então, essa que é a questão, né? As pessoas que são irresolutas têm uma inteligência muito ramificada. E a gente percebe isso quando nós vemos pessoas até mesmo inteligentes, pessoas assim famosas no nosso âmbito social, e são pessoas que têm a mente muito ramificada, são pessoas que não têm assim uma meta fixa, enquanto que as pessoas que são conscientes de Krishna, essas pessoas têm apenas um objetivo, e essas pessoas, elas são resolutas. Então o significado de Prabhupada do verso 61 diz o seguinte: neste verso fica claro que a concepção mais elevada da perfeição da yoga é a consciência de Krishna. Muito interessante Prabhupada falar isso, porque no começo da nossa leitura aqui, a gente falou justamente isso, que a Bhagavad Gita, ela apresenta vários tipos de yoga. Cada capítulo vai falar sobre um tipo de yoga. Então aqui nós estamos falando sobre Sankhya Yoga. O capítulo 3, que é o próximo capítulo, vai falar sobre Karma Yoga. Capítulo 4 vai falar sobre Jnana Yoga. Capítulo 5 vai falar sobre Karma Sannyasa Yoga. Capítulo 6 vai falar sobre Dhyana Yoga. Capítulo 7 vai falar sobre Vijnana Yoga, e por aí vai. Então, cada capítulo da Bhagavad Gita é uma explicação de Krishna sobre Yoga. E por que ele faz isso? Ele faz isso para que Arjuna ele perca uma coisa muito importante para quem estuda a Bhagavad Gita conhecer, que é o conceito de Mishra. Mishra é uma palavra que a gente traduz como mistura. Então, essa mistura é justamente como, por exemplo, hoje eu estava cortando uma árvore, né? Tinha uma árvore aqui muito grande que estava ameaçando cair no quarto aqui dos devotos, no ashram, e essa árvore ela precisava ser cortada. Eu estou aqui faz 1 ano e 4 meses e, enfim, sempre ficava meditando nisso. Tem que cortar essa árvore, Então, eu peguei minha motosserra, que eu trago há muitos anos. Tem uma motosserra que eu gosto muito dela, já trabalhamos muito juntos. Inclusive, eu estou bem cansado, assim, desde ontem estou trabalhando, cortando essa árvore. E eu precisava fazer uma mistura ali na gasolina. E o que acontece? Quando a gente vai preparar a gasolina para botar na motosserra, a gente faz a mistura com óleo 2 tempos, porém não pode cair nenhuma sujeirinha, assim, nenhum grãozinho dentro do tanque de combustível, senão vai dar ruim na motosserra, ela vai quebrar. Então tem que ter um cuidado imenso. Só que qual é o problema? O problema é que quando a gente está cortando uma árvore, a gente faz uma bagunça enorme, fica tudo extremamente sujo. Mas ali, naquele ambiente, nós temos que manter uma pureza assim, imaculada. Nós precisamos manter a gasolina imaculada para que não quebre o equipamento, não quebre a motosserra. Então, apesar de tudo estar um caos, de tudo estar sujo, a gente precisa manter aquela limpeza. Então, por que Krishna fala em cada capítulo da Bhagavad Gita um tipo de yoga? Justamente para remover todas essas máculas, todas essas sujeiras, tudo que existe de ruim dentro da mente de Arjuna. Porque quem conhece a Bhagavad Gita sabe que lá no capítulo 1, Arjuna ele apresenta vários argumentos, védicos inclusive, e esses argumentos Krishna vai quebrando um por um de acordo com o avanço da Bhagavad Gita. Então ele vai tirando esse Mishra, ok? E isso fala justamente sobre o ponto de hoje, que nós temos que ter a inteligência estável, nós temos que ter a mente resoluta, como falou no verso 41. Nós precisamos ter apenas um objetivo, porque senão vai acontecer a mesma coisa
se nós colocarmos algum tipo de sujeira, qualquer coisa que a gente coloque no tanque de combustível da motosserra vai dar ruim, a vela vai entupir, vai acabar com todo o serviço. Então, aqui, a moral da história é que nós possamos praticar Bhakti Yoga, que é a yoga apresentada por Krishna lá no capítulo 9, inclusive o capítulo 9 é perfeito, né? Todos os capítulos são muito bons e perfeitos, mas o capítulo 9 é o meu favorito e se chama Ananya Bhakti Yoga. Ananya Bhakti Yoga. E essa palavra Ananya, ela é muito importante também para quem estuda a Bhagavad Gita. Ananya, nós podemos traduzir como único, aquele que não tem um páreo, aquele que não tem um igual, aquele que não tem um segundo. Se nós formos no dicionário de sânscrito, Williams, esqueci o nome do dicionário, depois eu pesquiso aqui, nós vamos ver lá que a palavra Ananya tem todas essas traduções. Então, nós precisamos chegar nesse nível, o nível de Ananya Bhakti Yoga. Bhakti Yoga sem nenhum tipo de mácula, sem a poluição de nenhum outro tipo de conceito, até mesmo védico. Então, Prabhupada falou, neste verso, no verso 61, verso de hoje, fica claro que a concepção mais elevada da perfeição da yoga é a consciência de Krishna. Ponto. Acabou. Prabhupada acabou de resumir e exemplificar o que é a consciência de Krishna. É a perfeição do yoga. A consciência de Krishna é a perfeição do yoga. Não tem nenhum outro tipo de conceito filosófico, seja do Vedanta, seja do Nyaya, seja da escola Sankhya, não importa. Não importa o tipo de escola, o tipo de conceito. Consciência de Krishna é a perfeição mais elevada do yoga. E do capítulo 2 até o capítulo 9, Krishna vai explicar isso para Arjuna. Cada capítulo ele vai fazendo uma construção psicológica dentro da cabeça de Arjuna e dentro da nossa cabeça, é claro, assim, muito perfeito. Claro, depois do capítulo 10, Krishna ele vai tomar outros tipos de assim de discurso. Ele vai explicar assim coisas mais avançadas, mas primeiro ele faz esse trabalho na cabeça de Arjuna, tá? Então, continuando, se a pessoa não for consciente de Krishna, não lhe será absolutamente possível controlar os sentidos. Prabhupada pesadão. Como foi dito acima, o grande sábio Durvasa Muni teve um desentendimento com Maharaja Ambarisha e devido ao orgulho, Durvasa Muni acabou se zangando à toa e, portanto, não pôde controlar os sentidos. Por outro lado, o rei, embora não fosse um yogi tão poderoso como o sábio, mas um simples devoto do Senhor, tolerou calado todas as injustiças do sábio e por isso saiu vitorioso. Quem não conhece essa história, eu vou contar aqui, né, um pouco. É uma história muito interessante, a história do rei, do Maharaja Ambarisha com Durvasa Muni. Se eu não me engano, essa história está em qual canto? Eu acho que está no Srimad Bhagavatam. Ambarisha Maharaj está no... Eu acho que é no 8º canto. Eu não vou ter certeza, mas eu acho que está no 8º canto. Ou é no 8º canto ou é no 6º canto. Enfim, depois eu posso ver com certeza, mas se não me engano é o 8º canto. Tem a história do elefante Gajendra e eu acho que a história de Ambarisha Maharaj também está nesse canto. Deixa eu ver que horas são. E nosso tempo está acabando. Antes de eu contar a história do Maharaja Ambarisha, queria apenas dar um alô aqui para a galera que está nos acompanhando. Primeiramente, temos a Maria Sofia, temos o Alexandre, Evandro. Olha só, o Thales está por aqui. Fala, meu amigo Thales. Hare Krishna, tudo bom? E a Krishna Mai também está por aqui, minha noiva. Está, inclusive, ali no Pujari. Daqui a pouco eu vou ajudá-la.
mas estou aqui na leitura. Então, quero avisar vocês que nós temos aula todos os dias, aqui esse mesmo horário, de terça-feira até sábado, porque domingo tem o nosso festival de domingo, que é a Bhagavad Gita, e na segunda-feira a gente se reúne, os residentes, a gente se reúne para memorizar os versos da Bhagavad Gita, tá bom? Então é isso. Só para falar aqui um pouco sobre Durvasa Muni e Ambarisha Maharaj. Durvasa Muni, ele é muito famoso, porque ele é um grande yogi, porém ele é meio fanfarrão, assim, sinceramente falando. Ele é um yogi muito poderoso, ele anda com, assim, milhares de discípulos, e ele aparece algumas vezes no Srimad Bhagavatam, em outras histórias, porque ele é famoso, porque ele tem um temperamento assim bem difícil. Ele é pavio curto e ele se sente magoado, assim, ele se sente ofendido muito fácil mesmo. Então teve esse Maharaj, que era um devoto chamado Ambarisha Maharaj, e ele estava num jejum. Ele estava há 1 ano fazendo jejum para poder, assim, trazer prosperidade para o seu reino. E esse Durvasa Muni chegou bem na hora desse jejum, e na verdade ele chegou na hora que tinha que quebrar o jejum. Então acontece que Durvasa Muni, ele precisava quebrar o jejum no momento específico, só que quando Maharaj Ambarisha precisava quebrar o jejum, e Durvasa Muni, ele tinha acabado de chegar no reino, só que ele foi tomar um banho num balneário lá com seus discípulos, e o Maharaj Ambarisha precisava comer. Aí, para não ofender o seu visitante, porque ele tinha que esperar Durvasa Muni voltar para poder comer, ele bebeu água. Só que, porque a água quebra e não quebra o jejum. Só que aí Durvasa Muni ficou muito irritado, porque ele tinha um poder místico, então ele sabia que o Maharaj Ambarisha tinha tomado água. E, enfim, aí ele fica muito chateado, aí ele vai para atacar o Maharaj. Só que na hora que ele foi atacar o Maharaj, Krishna intercedeu, ele, peraí, aí ele soltou a arma dele, chamada Sudarshana Chakra, para poder, assim, proteger o seu devoto. Enfim, a história vai se alongando, mas no final das contas todo mundo fica bem. Durvasa Muni pede desculpas, ele entende que estava exaltado, tá bom? Então, vamos lá. O rei foi capaz de tolerar os sentidos por conta das suas seguintes qualificações mencionadas no Srimad Bhagavatam. 9 é o 9º canto, capítulo 4, verso 18 a 20. Tá aqui. Então, a história do Maharaj Ambarisha está no 9º canto e não no 8º canto, tá? O rei Ambarisha fixou sua mente nos pés de lótus do Senhor Krishna, ocupou suas palavras em descrever a morada do Senhor, suas mãos em limpar o templo do Senhor, seus ouvidos em ouvir os passatempos do Senhor, seus olhos em ver a forma do Senhor, seu corpo em tocar o corpo do devoto, suas narinas em cheirar o aroma das flores oferecidas aos pés de lótus do Senhor, sua língua em saborear as folhas de tulasi oferecidas a ele, suas pernas em viajar para o lugar santo onde seu templo está situado, sua cabeça em oferecer reverências ao Senhor, e seus desejos em cumprir os desejos do Senhor. E todas essas qualificações fizeram-no apto a tornar-se um devoto matpara do Senhor, um grande devoto. A palavra matpara é muito importante nesse contexto. Estudando a vida de Maharaj Ambarisha, aprendemos como tornar-nos matpara. Srila Baladeva Vidyabhushana, um grande erudito e acharya na linha matpara, assinala que Madbhakti Prabhavena Sarvendriya Vijaya Purvika Swatma Drishti. Só iremos controlar os sentidos por completo à força do serviço devocional a Krishna. Também, às vezes, se dá como exemplo o fogo. Como o fogo ardente queima tudo dentro de uma sala, o Senhor Vishnu, situado no coração do yogi, queima todas as espécies de impurezas. O Yoga Sutra também prescreve meditação em Vishnu, e não
meditação no vazio. Os pretensos yogis que meditam em algo que não está na plataforma de Vishnu simplesmente desperdiçam seu tempo numa busca inútil de alguma fantasmagoria. Temos de ser conscientes de Krishna, devotados à personalidade de Deus. Esta é a meta da verdadeira yoga. Srila Prabhupada Ki Jai. Então é isso. Esse ponto falado hoje é o ponto principal da Bhagavad Gita. Quem entende isso, entende tudo. E essa é a nossa meta máxima, ser consciente de Krishna, tá bom? Então eu vou ficar por aqui, já deu o nosso horário das 7 horas. Por favor, nos acompanhem de terça a sábado. Cada dia uma pessoa irá palestrar e vai ser bem legal ter a presença de vocês todos os dias, tá bom? Então muito obrigado pela companhia. Tenham todos uma ótima semana. Hare Krishna.